Medidas indiretas de distância. Então, segundo Domingues, aí diz que o processo de medir distância é indireto quando essas distâncias são calculadas em função da medida de outras grandezas, não havendo, portanto, necessidade de percorrer o local inteiro, né, o local que você quer medir, para compará-las com a grandeza padrão. Os equipamentos utilizados na medição direta de distância são principalmente, tá, o teodolito mecânico aí com leitura externa, que é um dos mais antigos, né, onde ele fazia aqui a leitura dos ângulos horizontais e aqui do ângulo vertical, dos ângulos verticais, tá? O óptico, onde você ele é mecânico, mas ele é chamado óptico, porque você faz a leitura aqui usando usando lunetas, né? Lunetas, por exemplo, aqui para você fazer o ângulo na lateral aqui, desculpa, essa aqui, fazer um ângulo ler o ângulo horizontal e o vertical está do outro lado, né? Tem esses espelhos aqui para você fazer a leitura. Então ele era mais preciso do que esse, né? Facilitava bastante a leitura, né? Usando esses instrumentos, e tinha uns levantamentos com maior precisão. Depois chegaram os instrumentos, né, eletrônicos, né, de leitura digital, onde os ângulos tanto horizontal quanto vertical, os ângulos horizontais e verticais são lidos aqui, né, nesse display do equipamento. E por fim, as estações totais aqui. Essa total que aí você faz a leitura e te dá a distância, que já possui computadores, né, que além da distância ele te dá os ângulos, as coordenadas dos pontos, e faz todos os cálculos dentro do próprio sistema aqui da total. O teodolito não. O teodolito você tem que fazer as leituras e fazer os cálculos depois, né, no computador ou à mão, tá? Bom, o processo de medida indireta, denominados estadimetria ou taquiometria, pois é através do retículo ou estadia do teodolito que são obtidas as leituras dos ângulos verticais. Vamos lá. Ao processo da medida indireta de distância, né, denomina-se estadimetria ou taquiometria. Por quê? Porque é a partir da relação da leitura dos fios estadimétricos, né, do equipamento teodolito aqui, ó, fio superior, fio médio e o fio inferior, né, fio estadimétrico superior, inferior e médio, fazendo essa leitura, né, usando como referência esses fios estadimétricos, a leitura na mira, usando os fios estadimétricos, e os ângulos horizontais e verticais, você consegue determinar qual é a distância entre o ponto A até o equipamento, né, e a diferença de nível também desses dois pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa leitura aqui, o fio superior está nessa marca. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. O fio está marcando aqui, ó. A leitura é o que? Depois nós vamos ter uma prática em próprios para essa leitura, tá? Fio superior aqui, ó, 180, certo? 185, 86, 87, 88. Eu chutaria aqui 88,2, né? Mas aí no exemplo marcou o que? 188,78 aqui. Chutaria não, né? Eu leria aqui, já que está marcando. O fio inferior, ele está aqui, ó. Então a leitura correta seria o que, ó? 170 ou 1.700, então 1,700 metros aqui, ó, tá? 1,7 metros. E o fio médio, ele está aqui, ó, que foi 1.789. Então o fio médio nada mais é do que a média entre o fio superior e o fio inferior. Então, esse menos esse é a média, que é o fio médio, tá? É uma das formas de a gente verificar se está cometendo algum erro grosseiro aí na hora de fazer a leitura. Então é assim que lê. Então, a partir da diferença dessas distâncias aqui, dessas leituras estadimétricas, fio superior no fio médio e no fio inferior, você consegue determinar, né, qual que é a distância de um ponto ou outro. Bom, então como calcula isso aqui? Ó? Para avisar as distâncias horizontais, que é o meu DH, tá? O DH é 100, onde 100 aqui, isso aqui é a constante do aparelho, tá? Todos os equipamentos topográficos aí, teodolito, todos não, né? Mas a grande maioria e 100% dos atuais
tem essa constante aqui de 100. O que é o H? O H é o fio superior menos o fio inferior. Então essa distância aqui, ó, o fio superior menos o fio inferior na hora de fazer a leitura. Esse que é meu H, aliás, essa distância aqui, ó, fio superior menos o fio inferior. Isso aqui é o meu H. Vezes o cosseno ao quadrado quando eu trabalho com ângulo de inclinação, tá? Ele, nesse caso aqui, ele está positivo, então eu vou colocar um ângulo de inclinação positivo. Se ele for negativo, vai ser um ângulo de inclinação negativo. Ou, né, a forma mais usada aqui é essa aqui, ó, onde a distância horizontal é igual a 100 vezes o H, que é o fio superior menos o fio inferior, vezes o seno ao quadrado do ângulo zenital. O que é o ângulo zenital? Que nós já vimos já. É o fio, é o 90 graus menos o ângulo de inclinação, tá? Ângulo zenital 90 menos o ângulo de inclinação. O ângulo zenital, ele varia de 0 até 180, ok? De 0 a 180. Já o de inclinação, não. Ele é de 0 aqui no horizonte, ele é positivo do horizonte para cima e ele é negativo do horizonte para baixo. Já o ângulo zenital, ele vai ser sempre positivo e o zero dele é aqui no zênite, enquanto o zero do ângulo de inclinação é no horizonte, ok? Então a fórmula para determinação da distância horizontal pelo método de estadimetria é 100 vezes fio superior menos fio inferior vezes o seno ao quadrado do ângulo zenital, que nós vamos trabalhando bastante nas nossas práticas aí, ok? Erros na medida indireta de distância. Os erros cometidos durante a determinação direta de distância podem ser devidos aos seguintes fatores: leitura da régua, você vai lá, ao invés de fazer a leitura adequada na mira, né? Você faz uma leitura equivocada ali, gera erros, tá? Pela distância entre o teodolito e a régua, quando é muito longa essa distância, isso sempre dificulta. Então, assim, na prática, de 500, 600 metros você consegue enxergar, né, para fazer a leitura estadimétrica. A partir daí fica muito difícil, a leitura fica um pouco mais difícil, dificultada. Vocês vão ver lá que existe a reverberação, às vezes, igual aquelas, não sei se vocês já perceberam isso, quando você está no asfalto muito quente, você não vê lá tipo umas ondinhas saindo do asfalto, né? Parece um vapor, parece semelhante a vapor. Aquilo não é vapor, aquilo simplesmente é a chamada reverberação. Isso acaba, naquele momento, em virtude da diferença, né, do processo de convecção ali do ar, a luz ela sofre refração e acaba atrapalhando a leitura, né, dificulta muito a leitura dos fios estadimétricos aí na mira. Pela espessura dos traços retículos, às vezes ele é muito espesso, aí para longa distância isso acaba assim causando confusão. Pelo meio ambiente, refração atmosférica, vento, má iluminação, isso é muito comum também, às vezes uma insolação muito forte ou falta de luz. Pela maneira como a régua está dividida e pela variação do seu comprimento. Então, como é que está dividido lá a sua mira? Tem lá às vezes milímetro, às vezes de centímetro, ou como é que está distribuída, isso também dificulta. E pela falta de experiência do operador, também é uma das grandes fontes de erro também. Erros na medida indireta de distância. Leituras de ângulo ocorre quando se faz a leitura dos círculos verticais e horizontais de forma errada, por falha ou falta de experiência do operador. Verticalidade da baliza, de novo, né? Se você colocar essa baliza inclinada aqui, você vai ter ângulos diferentes, vai ter erros aí, que vai, né? Isso vai ser agregados futuramente aí no todo o caminhamento do seu processo de levantamento topográfico. Verticalidade da mira, assim como para a baliza, ocorre quando não se faz o uso do nível da cantoneira. Pontaria, erros de pontaria.
Erro de calagem ou nivelamento do todolito ocorre quando o operador, por falta de experiência, não nivela o aparelho corretamente. Isso também é um grande problema, porque esse aqui é um dos processos mais demorados na hora de instalar o equipamento, e às vezes a pessoa não tem experiência ou tem muita preguiça, não faz corretamente o nivelamento, né, ou a calagem do todolito, e todo o trabalho fica comprometido, tá? Erro na centralização do aparelho com o piquete, tá? Existe mira laser, mira ótica, né? O nível aqui, alinhamento por nível mecânico ou laser ou ótico. Tá? Na prática eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para você centralizar o centro do aparelho com o centro do piquete. Bom, para calcular a diferença, a distância horizontal, foi daquela forma que eu passei para vocês anteriormente. Agora, para determinar a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, ou a distância vertical, né, verdade, entre o ponto A e o ponto B, a fórmula que se usa é o H vezes o G, tá? G é a constante do aparelho, que eu já falei com vocês, que é 100, vezes o seno de 2 vezes o ângulo zenital dividido por 2 mais I menos fio, onde o que é o I? É a altura do instrumento, tá? A altura do instrumento menos o fio médio. Então, para determinar com a distância vertical, né, ou a diferença de nível entre dois pontos, entre o equipamento e o ponto de leitura, é dado por essa fórmula: fio superior menos fio inferior vezes 100 vezes seno de 2 vezes seno 2 vezes o ângulo zenital dividido por 2 mais a altura do aparelho menos o fio médio, tá? Observe que aqui é seno de 2 ângulo zenital. Na fórmula anterior é o seno do ângulo zenital ao quadrado. Então tome cuidado aí para fazer essa verificação. Ok, pessoal?